Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Natan Pessoa e Uchi. Bom, depois do filme e a série, né, O Pacificador e Superman do ano passado, o universo de James Gunn tá propondo um novo filme da Kara Zor-El, a Supergirl que a gente já conhece, só que com outra atriz, com outros personagens e com um lado muito mais dos quadrinhos também. Então simbora saber como é que a Supergirl saiu nesse novo filme dela, nesse novo universo do James Gunn. Vamos ver se essa proposta colou ou não. Então, quem chegar primeiro, ganha! Um adversário inesperado e implacável ataca perto demais de casa. Mesmo relutantemente, Supergirl une forças com um aliado improvável em uma jornada interestelar de vingança e justiça. Eu nunca li o livro que adapta esse filme aqui da Supergirl, né, esse novo filme do novo universo compartilhado da DCU, né, do James Gunn. Eu nunca li o livro e eu basicamente não sou uma pessoa assim fanática do universo DC, tanto que eu, abrindo de coração aqui pra vocês, eu sou mais da Marvel. Os filmes da Marvel eu gosto mais, tudo mais, cada um tem sua opinião sobre cada universo, eu sou mais da Marvel. Mas eu gosto também dos filmes da DC. Nem todos são maravilhosos, mas alguns conseguem se exaltar um pouco mais do que outros. E assistindo agora a Supergirl, eu percebi que depois da pesquisada que eu dei sobre os quadrinhos, eu vi que eles conseguiram sim preservar muita coisa dos quadrinhos que eu consegui captar, que eu consegui ver aqui nesse novo filme da Supergirl, e eu consegui sentir a nostalgia, né, que realmente tem nos quadrinhos mesmo no meio, até porque eu fiz questão de pesquisar tudo sobre os quadrinhos, principalmente o que adapta esse filme, pra poder ficar por dentro. Tudo e a base, assim, a história em si, eu creio que eles conseguem, mas com uns porémzinhos. Comparado aos quadrinhos, eu senti que esse filme aqui, ele reduz muita coisa dos quadrinhos, principalmente a personalidade da base que fez com que esse filme nascesse, digamos assim. Por exemplo, se os quadrinhos ele tinham uma secura, uma ambientação muito mais obscura, um ar muito mais gótico, digamos assim, e tinha ali um ar de sentimento muito mais eficaz, não foi bem o que eu vi aqui, não. Até porque quando eu terminei de assistir a Supergirl, eu percebi que se tratava apenas de mais um filme bem ok, de pessoas super poderosas, que não tinha o que o quadrinho ali, a energia, o carisma que os quadrinhos passavam, de acordo com minhas pesquisas, né, obviamente. Sem muitas novidades, atributos a oferecer o filme, sim. Mas que dentro dos universos dos super-heróis é um filme que pra mim foi ok. Por exemplo, a história da Supergirl e da Ruth lá buscando vingança, né? Querendo buscar vingança contra ali os vilões. É uma história que ela é muito clara, ela é proposta pra gente de forma breve, mas que tá ok. Estão rolando, a aventura vai crescendo, vai tendo bons momentos. A dinâmica entre as duas personagens aqui dos nossos protagonistas, ela é clara. Ela tem uma dinâmica ali legal, interessante, que faz com que o filme não seja apenas um filme visualmente bonito. Mesmo é quando a questão do roteiro tenta ali juntar os universos dos personagens, encaixar um personagem aqui, outro aqui, como se quisesse conectar ambos, só que acaba revelando demais a engrenagem e a superficialidade, fazendo com que não se torne natural o encontro dos personagens principais, por exemplo, a Supergirl e a Ruth, com os coadjuvantes. Fica um negócio muito superficial, principalmente quando eles vão se reencontrando. Se uma coisa é uma coisa, outra coisa se junta, mas da forma que foi juntado não teve muito sentido, sabe? Como foi com o filme do Mandaloriano e Grogu, eu achei isso aqui aquela típica aventura que surge alguma coisa, Supergirl e ela vai e resolve. Daqui a pouco resolve, então ok, daí surge outra coisa, eles vão lá e resolve novamente e fica o filme por isso, a todo momento. Porque o roteiro de Ana Nogueira aqui do filme não me pareceu muito coladinho, redondinho e ok. Ele é um roteiro muito mais superficial. Tanto que a aventura aqui em que as protagonistas, os personagens, elas vão vivendo é como se fosse uma fase do jogo, que a cada nível vai aumentando mais a problemática, eles vão resolvendo, vão aumentando a problemática, eles vão resolvendo, até chegar um dado final. Tipo o vilão, que pra mim foi um ponto fraquíssimo aqui do filme. Se ele não tem tipo uma personalidade própria, o vilão aqui do filme. Se no começo do filme ele tá gostando, ele tem um hiperfoco em espadas, daqui a pouco o filme joga isso, como se virasse a página e acabou, sai isso e isso. E não explica porquê, o como e tal. Aí depois a gente descobre que o vilão ele faz tráfico de pessoas, né, como a gente vê no filme. Só que isso é apenas mostrado, mas ninguém se aprofunda, ninguém desenvolve, ninguém faz, nada tá nem aí, ó. Mesmo que o roteiro só jogue isso de qualquer jeito na trama, e só serve pra depois, principalmente quando o roteiro quer apenas expor alguma dificuldadezinha pra Supergirl e a Rudy resolver. Tanto que pra mim o personagem acabou ficando vago, jogado assim no filme, o vilão, né? Como se não tivesse um propósito muito firme, sabe?
que acaba enfraquecendo a história mais ainda desse filme, já que o antagonista, o papel dele ali é fazer com que a história engrene, que se desenvolva, e o que ele acaba não fazendo. E pelo menos o roteiro é algo negativo aqui do filme, né? Não é negativo total, mas ele ainda assim tem seus problemas. A direção consegue se escapar? Creio que não, porque apesar de eu gostar da direção aqui do filme, eu acho que o diretor ele tenta trabalhar com os personagens tão complexos, né? Porque os personagens de Supergirl são personagens complexos, até mesmo a própria, né, personagem da protagonista da Supergirl, ela é uma personagem complexa, que acaba fluindo entre a leveza e o drama, só que ele não sabe muito bem escolher os dois lados, nem consegue equilibrar ambos, e acaba o filme não tendo um rumo adequado para querer seguir, para querer contar, pra trazer aquela sensação pra gente. O filme ele não percorre muito bem e não atinge esses objetivos que tenta. Às vezes vai, às vezes vem e fica por isso mesmo. Tanto que ele não consegue, o diretor aqui, transmitir, né, aprofundamento nenhum dos dois tons, nem da leveza nem do drama. Agora, o visual e a ação do filme, a gente pode levantar pontos positivos e negativos também. Primeiro pelo visual do filme, né, que creio eu que o mundo cósmico de Supergirl, ele é muito interessante, ele é repleto de criaturas estranhas, peculiares, mas também interessantes. Mesmo elas não tendo desenvolvimento algum, o filme ele consegue ser muito lindo visualmente, mas também não é tão fascinante assim. Isso eu falo porque apesar de todas essas interessantes criaturas que vivem nesse mundo, esses planetas estranhos, esse visual lindo do filme, é o que quando eu terminei dessa filme eu falei, não, eu já vi muitos e muitos filmes de super-heróis, eu tô acostumado, mesmo sendo algo que a gente já sabe que tem nos quadrinhos e que cumpriu, né, o papel de copiar eles, mas fazer jus. Nada aqui também pareceu tão fascinante visualmente, sabe? Eu assisti, achei bonito, tem seu charme, mas não é grandes coisas. Outro problema, novamente, é a ação do filme. Eu não acho também grandes coisas, apesar de eu achar ok, mas que tem muitos probleminhas. É porque me pareceu muito sem impacto as cenas de ação. A gente tá vendo ali os personagens nas batalhas, nas lutas, nos enfrentamentos, mas quando termina, se resolve aí, como eu falei. É como uma fase esse filme. O filme vai passando, resolvendo. E fica por isso mesmo. Não tem um impacto as cenas de ação. Elas acabam, dá tudo certo, às vezes não, às vezes sim, dá certo, mas fica por isso mesmo. Os fragmentos são muito excessivos do filme e não é aquela ação assim tão deslumbrante, alucinante, que deixa a gente ali tremendo, ansioso com o que vai acontecer. Sem contar que esse filme tá lotado de cortes extremamente confusos. Se tem um personagem ali voando, daqui a pouco tem outro caindo, daqui a pouco tem outro ali em cima da um gol, daqui a pouco tem um em cima do super-herói. E fica essa bagunça, assim, uma cena onde tem vários personagens ao mesmo tempo, a gente não sabe onde quem não tá. Fica essa bagaceira da gota. Apesar dos efeitos visuais do filme tá maravilhosos, grandiosos. O problema mesmo é de como eles colaboram, como eles fazem uma junta de tudo isso no filme, como é que eles fazem essa construção de personagens, essa construção de cena. E para alguém que tem algum problema de falta de atenção, esse filme aqui é extremamente prejudicial, porque às vezes vai ficar meio sem entender. Agora, o mesmo não posso falar da Millie Alcock, fazendo o personagem da Supergirl aqui do filme, né, a Kara Zor-El. Gente, ela levou o Supergirl nas costas e o ponto mais alto do filme é a intérprete da atriz. Aquela que não se torna apenas uma versão feminina do Superman apenas. Ela tem a personalidade dela, a gente sabe o jeito dela, ela tem um amadurecimento, ela tem toda a construção narrativa que isso fez com que levantasse saldos muito positivos para o filme e que o que estava até então medíocre, né, para um filme da DCU, acabou levantando um alto astral a mais. O que eu mesmo posso dizer do personagem do ator Jason Momoa, né, o Lobo, que aqui ele me pareceu muito deslocado, como se o filme a história tivesse acontecendo, mas ele não fizesse parte do filme, sabe? Como se o personagem dele não fosse tão importante para o desenvolvimento da história. O que não é, na verdade. Pelo menos eu achei isso, né? Se você achou ao contrário, aí cada um tem sua opinião. Mas pelo menos ele consegue sim ser bem enérgico, consegue ter uma energia ali, ser caótico, engraçado, e muitas das vezes ser por boa parte a leveza do filme, mesmo aparecendo total em muitas cenas, digamos assim. E por outro lado, foi o que aconteceu com o vilão aqui do filme, né? Que infelizmente não consegue ser tão ameaçador, não consegue transmitir tanta ameaça. E a motivação dele é bem Braley. Creio que Supergirl não é um erro tremendo da DCU, não é um dos piores filmes da DCU, mas ele não decide o público dele, sabe? O público-alvo do que ele quer ser, do que o filme quer ser. Ele não tem um propósito que ele quer seguir. Se ele quer ser um filme de drama, se ele quer ser um filme com mais humor, se ele quer ser um filme mais fantasioso, se ele quer ser mais um filme de ação. Ele não tem um rumo decidido, sabe? Ele acaba não sendo tão dramático o suficiente, mas também não tão divertido também. Ele é um filme extremamente caprichado visualmente,
tem uma protagonista com desenvolvimento, uma personagem sólida, né? Não é grande coisa, mas também não chega a ser um desperdício a atriz Mila Alcock trazendo a personagem da Kara Zor-El, a Supergirl. Mas ele é um filme que ele tem uma identidade, mesmo se concentrando em um ar muito mais redondo e pegado dos quadrinhos e feito de forma muito mais indecisa, mas que merece sim uma identidade própria e talvez memorável. E a nota que eu dou ao filme Supergirl é a nota 7. Então galera, esse é o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para vocês sempre receberem vídeos novos. Só lembrando que tem vídeos novos toda quarta, né, a partir do meio-dia ou 6 horas da noite, ou no final de semana, sábado ou domingo, meio-dia ou 6 horas da noite. Geralmente eu postando os vídeos recapitulando a saga da sexta-feira 13 no finalzinho de semana, então fiquem atentos. É isso, um beijo, muito grato pela atenção, até a próxima e tchau!